Eu fiquei de avisar nessa aula quando seria a prova do curso. Para os alunos que já são antigos, vão sentir uma certa diferença. Em geral, nós temos a tradição de fazer uma semana de prova, ou seja, durante uma semana não há nenhuma aula e são realizadas as provas. Algumas unidades pediram para que nesse semestre não fosse assim e que houvesse uma tentativa de fazer provas sem suspensão de aula. Isso criou um grande tumulto e revelou-se surpreendentemente impossível. E a única solução possível foi fazer prova desse curso e dos outros cursos de física aos sábados. Então a prova de física 1, infelizmente para nós, acho que vocês podiam conversar com os coordenadores de vocês e convencê-los de que isso não é nada agradável. A prova de física 1 vai ser no sábado, dia 26 de abril, e a prova de física experimental 1, dia 10 de maio. Atenção, a prova de física 1, dia 26 às 8 horas da manhã, e a prova experimental 1, dia 10 às 10h30 da manhã. Nós esperamos firmemente não precisar fazer a segunda prova no sábado também. Mas se não houver suspensão de aula, a segunda prova também vai ter que ser no sábado. O que é desagradável não só para vocês, como para nós também que teremos que vir aqui. Bem, antes do Gregório começar a aula, eu quero chamar a atenção que os professores das aulas de fixação e de laboratório perceberam que, apesar do aviso que eu dei, vocês não estão lendo os guias. A consequência primeira disso é que o resultado do teste que vocês fizeram foi algo próximo do péssimo. E os relatórios de física mental que estão sendo feitos também têm deficiência. Se vocês continuarem sem ler, eu acho que vocês estão enterrando as chances de vocês. É fundamental que vocês leiam os guias do segundo módulo já estão distribuídos. É fundamental que vocês leiam e principalmente concluam as atividades que se iniciam em sala e casa. O curso tem como objetivo que você fazer vocês aprenderem e resolver os problemas. Se vocês não resolvem o problema, por osmose vai ser difícil. Então esse aviso, tá, depois de 15 dias de aula e algum tempo antes da prova, é para enquanto há tempo de recuperar isso. Bem, então agora o Gregório vai começar a aula de dinâmica. Vocês nessa primeira semana terão sentido que o trabalho é fraco, tá? Devem ter sentido que não há tempo praticamente para nada. Há muita coisa que não se entende, não se sabe, ninguém explica. Mas isso logo aos poucos vai se resolver. O trauma logo passa. 2, 3 anos após a formatura, vocês conseguem esquecer. Ok, vamos à nossa aula e eu voltarei a dar conselhos de tipo prático, como o que o Leandro falou a respeito do trabalho de vocês. Então, a nossa aula de hoje, continuando com o nosso esquema de apresentar algumas descrições da mecânica. A nossa proposta era mecânica, tínhamos aí os módulos, os quais em princípio temos tratado o primeiro, vamos nos ocupar do segundo, a dinâmica. O que é a dinâmica? Estava faltando a Filomena. A dinâmica que nós intitulamos força e movimento, a gente começa a fazer o movimento com mais compromisso. Na cinemática a gente brincou com grandezas, vetor posição, vetor velocidade, vetor aceleração. Essas grandezas se interrelacionam entre si apenas por simples definições. A colocação delas num determinado movimento é absolutamente fundamental. A velocidade é sempre tangente à trajetória. A aceleração
tem uma direção bem específica, que vamos ver agora qual é, e o raio vetor, que posiciona a partícula. Esse tempo t que está aí é um afixo dizendo de que aquelas grandezas foram desenhadas exclusivamente para aquele instante de tempo. Na dinâmica entramos agora com a força e com a massa. São as duas que nos estão faltando para completar o quadro, para conseguir atacar o movimento em forma correta. Eu estou destacando a força como uma grandeza vetorial, a massa como uma grandeza escalar. De elas eu vou falar um pouquinho por separado. A força é a causa, o agente, aquilo que provoca o movimento, é a responsável pelo movimento. Logo na frente, a gente troca a palavra, chama de interação. A interação é uma palavra mais interessante, mais abrangente, permite tratar assuntos para os quais a força fica descartada. Situações em que é difícil localizar os objetos, por exemplo, no mundo atômico ou no mundo relativístico, que também pertencem à física. Não temos como localizar as partículas e a força, que aparece como uma setinha apontando num determinado lugar, fica totalmente obsoleta. A gente tem que passar a considerar interações. Mas para nós é um coringa. A gente coloca uma força para cima, para baixo, empurra, levanta, traz, faz o que bem entende. A ideia de força é um conceito primário, está ligado ao esforço físico que nós realizamos. Aí tem todos os ingredientes, gente fazendo força, gente caindo por causa do peso e os tubarões embaixo também, esperando os pesquisadores. Mas a ideia de força digamos, o que nós observamos elementalmente, que ela deforma objetos, modifica o movimento dos corpos, tá? E nos valemos, por exemplo, da observação de que deforma os objetos para estabelecer um padrão de medida e um dispositivo para medida. Fabricamos com essa mola e com esse bloco que definimos como um padrão, a gente fabrica um dinamômetro, aquela mola que está aí, é uma mola de extensão, aplica uma força F, ela estende uma distância Δx, utilizando aquele bloco que defino como padrão de peso, a gente pode estabelecer uma curva de calibração. Aqui está a deformação em função da força aplicada. E com isso parto aí pela vida a medir quanta força aparecer. Então, estou tranquilo de que eu posso medi-la e estabeleço o fato de que é uma grandeza vetorial, porque eu faço, por exemplo, medidas numa determinada direção, que seria esta que está aqui, meço o peso de um objeto, depois eu posso medi-lo em várias outras direções, tá? Como aqui, faz uma medida da força nesta direção, faz uma medida da força nesta direção, e as grandezas medidas aqui sempre vão fechar um triângulo, onde esse lado foi o que foi medido nesta vertical. Posso mudar ângulos à vontade, que isso sempre vai fechar um triângulo, indicando o fato de que se trata de uma grandeza vetorial. O nosso interesse principal é que a força provoca movimento, muda o estado de movimento. Aí, temos que fazer um pequeno parênteses e ver como é que isso acontece. Aí temos as leis de Newton da mecânica, que estabelecem exatamente como é que a força age sobre o movimento. Vamos escrever as leis de Newton. Somos três: a primeira lei, chamada princípio de inércia, a segunda lei, lei da força, e a terceira lei, princípio de ação e reação. Eu tentarei mostrar para vocês experiências, né, para cada uma delas. Da primeira tenho dificuldades, eu vou mostrar uma montagem feita no próprio computador, mas eu espero discutir elas um pouquinho. São conhecidas de vocês, claro, são conhecidas, não há dúvida que conhecem essas leis, já estudaram a mecânica. A gente só quer tirar o máximo do proveito, a gente quer ver os conceitos mais finos ligados a cada uma delas. Eu vou descrever a primeira lei, que diz que todo o corpo permanece em repouso, o movimento retilíneo é uniforme, a menos que seja obrigado a modificar seu estado pela ação de força impressa sobre ele. Essas são as palavras originais de Newton. Eu tomei
as leis, eu tomei o trabalho de procurar, logicamente eles queriam latim, eu traduzi para português, mas a formulação original de Newton é essa. É uma lei que é difícil de acreditar. Todo mundo circula no carro, por exemplo, a velocidade constante. Se tira o pé do acelerador, o carro começa a parar. Então, o fato de permanecer em movimento retilíneo e uniforme é intimamente ligado ao fato de que, a menos que seja obrigado a modificar seu estado pela ação de força. Então, é uma lei que tudo que nos rodeia em volta nos faz parecer o contrário. Acontece o seguinte, que aquilo que nos leva a pensar que ela não é válida é o fato de nós desconhecermos exatamente as forças que estão dentro do sistema. Por exemplo, no caso do carro, quando a gente solta o acelerador, nós temos a resistência do ar. É uma força que age. Então, eu não posso dizer que pela primeira lei deveria permanecer em movimento retilíneo uniforme. Se jogamos uma pedra ou um objeto sobre a mesa, ela acaba parando, aparentemente nada está agindo, mas temos o atrito agindo sobre ela. Então é uma circunstância que também não consigo dizer que a lei é válida porque não está isento de forças. Mas de qualquer maneira, a sua formulação mais moderna, esta aqui é o seguinte: se a força resultante sobre um corpo é nula, é possível encontrar referenciais nos quais aquele corpo não tem aceleração. Logo mais tarde voltarei sobre este problema, apenas está se referindo ao seguinte: se nós temos a nossa observadora imparcial aqui, a Filomena, observa esse vagão funcionando a velocidade constante. Desculpa, eu tenho aqui. Ela está observando um vagão funcionando a velocidade constante. Aqui tem uma haste, aqui tem uma bolota pendurada com um fio da haste. Ela observa tudo isso se movimentar dessa forma e dá ok, está tranquila. Agora, vamos dar a aceleração ao sistema e ela observa que aquela bolotinha, ela corre para trás. Na verdade, isso que está aqui é um verdadeiro acelerômetro, como já vamos ver. Mas ela continua ainda conseguindo explicar isto pelas leis de Newton, as que virão ainda. Então, dá ok, não tem nenhuma perturbação. Só que quando ela vai dentro do trem acelerado, e ela observa isto que está aqui, não tem nenhuma explicação plausível dentro do primeiro princípio, ou do princípio de inércia. Logicamente, essa dúvida será resolvida porque depois vamos incluir o que se chamam forças inerciais para poder explicar esse fato. A dúvida dela, não sei se vocês percebem, quando ela estava fora, esse objeto mexe, ele se move a respeito dela, mas quando ela está dentro do trem, essa que está aqui está absolutamente em repouso a respeito dela. Está em repouso, mas com aquela pedrinha levantada. Não consegue explicar isso, a menos que se associe uma força, que vamos a chamar inercial, quando o sistema é observado em um referencial que tem acelerações. Eu prometo voltar sobre isso. Se eu não voltar, vocês me cobram. Muito bem. Então, vamos à segunda lei. Eu separei a segunda lei, força igual a massa por aceleração, não é nenhum mistério. Vocês devem até ter perdido o sono em algumas oportunidades estudando essa lei e tentando aplicá-la. Apenas que eu quero destacar alguns dos detalhes. Por exemplo, a segunda lei de Newton, como ele a formulou, diz que a modificação do movimento é proporcional à força motriz atuante e ocorre na direção retilínea que a força é impressa. Isso quer dizer que a aceleração tem a direção da força. Esse é um fato. Este é o Newton dando aula para nós. Então, é um fato extremamente importante o seguinte: quando a gente fala de movimento é a direção da velocidade. Esta é a trajetória que a partícula segue. E o movimento é na direção da velocidade. Mas, extraordinariamente, Newton encontrou que a força
não está na direção do movimento, está na direção da mudança do movimento. Esse é um fato grande, esse é um fato escondido na própria natureza. Até hoje, às vezes, custa acreditar que realmente nós não estamos fazendo força na direção em que temos a velocidade. Mas a força está na direção da mudança do movimento. A aceleração é mudança de velocidade. Mudança de velocidade é mudança do movimento. Então ele alerta para esse fato de que a sua lei não é tão inerte, né? Não é uma coisa tão apenas para ser repetida, sem esse detalhe. Bom, aqui tem um exemplo que vocês conhecem muito bem. Temos um disparo formando um ângulo com a horizontal, né? Que na aula passada eu fiz com aquela mangueira, aquele vinho do Porto. Essa é a trajetória que a partícula segue. Vocês calcularam isso muitas vezes, já fizeram agora bastante, encontraram esta altura, viram que, por exemplo, a partícula passa a maior parte do tempo aqui em cima, gasta pouco tempo para subir, gasta pouco tempo para descer, mas quase todo o tempo está lá em cima. Isso faz com que os jogadores de basquete pareçam ficar pendurados no ar. Baryshnikov parece estar flutuando no ar quando dança, porque o tempo passa tudo aqui em cima. Enfim, deixa para lá. Mas o que me interessa agora é o seguinte: o movimento todo é tangente sempre a essa trajetória. Mas nesse é um movimento estudado por nós, em que a força é exclusivamente o peso da partícula e a aceleração tem a direção do peso, está aqui, tem a direção da força aplicada. Então, em todo instante do movimento, nós temos a velocidade mudando continuamente de direção, tá? Mas a aceleração, você vê que em momento nenhum coincide com a direção da velocidade. É um exemplo. Mais uma vez voltamos ao nosso laboratório conhecido, esse disparo. A gente pode fazer muita coisa porque vocês o conhecem bem. O que seria, digamos, a força tiradora da pedra? Uma vez, a força age aqui, a força que tira a pedra, aquela que me dá a velocidade inicial, que leva a pedra de velocidade zero até a velocidade de partida para ser o disparo, essa age aqui, na minha mão, na minha perna, no taco de golfe utilizado, etc. Essa força que provoca a velocidade inicial a partir do zero é uma força que age aqui. Mas no movimento, ele se realiza porque tem esta velocidade inicial e tem esta aceleração. Vocês veem, mais uma vez, que força e movimento não têm a mesma direção. Outro exemplo extraordinariamente chamativo de um movimento circular. No movimento circular, nós temos a velocidade continuamente tangente à trajetória, como em todo outro movimento, e a força que o provoca, digamos, se ele é uniforme, se a velocidade angular é constante, temos a força que o provoca dirigida para o centro. A aceleração que nós temos é a aceleração dirigida para o centro, a aceleração centrífuga. A força deve estar nesta direção. Se a velocidade não fosse uniforme, evidentemente vai aparecer uma componente de força em outra direção. Tudo bem, mas esse é um detalhe que, independentemente do que a segunda lei me diz em termos de como calcular uma força, é um detalhe extremamente importante. Ele escapa, às vezes, à intuição. A força não está na direção do movimento, está na direção da mudança do movimento. Esse é um bocado de progresso em termos do que se pensava antes de Newton. Bom, força, massa, aceleração, vem a toda a nossa discussão para relacionar agora e estabelecer o conceito, a ideia de massa. Então, na segunda lei, em que a aceleração é proporcional à força, aplicamos isso a diversos corpos. A quantidade de matéria é o que me diz exatamente a resposta. Eu fiz um exemplo com isopor e chumbo. Evidentemente, estou falando dos mesmos volumes. Tá? Estou falando dos mesmos volumes. Então, aplicando a mesma força ao chumbo e ao isopor, enquanto que a aceleração do chumbo é muito menor que a aceleração do isopor, digo assim, o chumbo tem maior resistência à aceleração, que é igual ao volume de isopor.
essa resistência à aceleração é que vamos chamar de inércia. O que é a inércia? Inércia é resistência à aceleração, resistência a mudar o estado de movimento. Muito bem, vamos imaginar que chamamos aí de inércia. Então, se é resistência à aceleração, ela deve aparecer aí, dividindo. Porque para uma dada força, eu tenho uma aceleração. A maior inércia, tenho menor aceleração. Ou seja, maior inércia, maior resistência. Então, ela deve funcionar em forma inversa. E aí posso fazer várias coisas, realizo várias medidas, e encontro que em todos os casos, para um determinado corpo, aquele ingrediente chamado inércia é sempre dado por isso. Realizo medidas em diferentes direções e encontro que aquele chamado inércia é o quociente dos módulos. Tá? Consequência, a inércia tem comportamento escalar. Tá? Muito bem, conclusão. Inércia é uma propriedade intrínseca do corpo, provê fazendo isso em vários corpos, várias forças. A inércia é uma propriedade escalar, a inércia está associada à quantidade de matéria. A gente introduz uma grandeza escalar para medir a inércia. A inércia é uma propriedade, um adjetivo. Eu não posso utilizar na lei inércia e medir inércia. Vocês não podem usar bom, vocês não podem chamar alguém de bom, de bondoso, bondoso da Silva, bom Martínez, formoso Aguirre. São adjetivos. A inércia é um adjetivo também. A grandeza que eu introduzo para medi-la é o que chamamos de massa. A massa entra, obviamente compartilhando todas as propriedades, e a posição dela na segunda lei é a posição da inércia. Só que agora isto é quantitativo. Agora faz um padrão, agora faço medidas, dou unidades. Eu não poderia dar unidades para a bondade, para a formosura, né? Mas eu não poderia dar unidades para a inércia, mas para a massa darei. Muito bem, então a gente volta ao nosso quilograma padrão. Nós já tínhamos um padrão, né? Dizemos que um determinado bloco de matéria, aquilo era 1 quilo de peso, já estabelecemos a unidade de medida da força, do peso, é o peso que nós conhecemos. Nós pesamos na farmácia e sabemos quantos quilos pesamos, sabemos quantos quilos emagrecemos, é a unidade que nós conhecemos. A pergunta é, tudo bem, mas então qual é a massa desse quilo padrão? Estou num compromisso, porque a segunda lei de Newton vincula massa e aceleração. Vincula força com aceleração. Mais uma vez, eu tenho a força e a massa engajados nesta relação proposta por ele. Então, o peso, que é uma força, está vinculado com a massa, através da aceleração da gravidade. Aqui, digamos, tiro a ideia utilizada de que a massa, na verdade, é proporcional ao peso. Mas qual é a massa do quilograma padrão? Eu simplesmente utilizo isto. Coloco aqui o peso de 1 quilograma, aqui coloco a aceleração da gravidade, e aí tiro o valor da massa. Em que unidade? Nas unidades que me resultam aqui. Eu não estou autorizado a encontrar unidades por separado, definir unidades para força e para massa. Elas estão casadas aqui. Então, coloco aqui o quilograma, coloco aqui a gravidade e tiro o valor da massa. 1 quilo, tá? O quilo, que seria o peso padrão, daqui, vai ser a massa que eu quero vezes a aceleração da gravidade. Imaginemos estar em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí tiro o valor da massa. Então a massa do quilo, deixa eu colocar isto mais perto. Não me consegue alguma da Madonna, essa que tem aqui na frente? Aquele deve ser muito bom. Não precisa não, é só o som. Por isso que a gente escuta direitinho, cantando, na bolsa, quando vem. Então, a massa está aqui, tiro daqui. O valor é 1 sobre 9,8. Essa unidade horrorosa que está aqui, mas é todo conhecido. O quilograma já fixei, segundos ao quadrado já fixei. Esta é a massa do quilograma padrão de peso. Esta unidade, na verdade, se chama UTM. Quer dizer, unidade técnica de massa. Existe, é um sistema chamado sistema técnico,
onde a força é medida em quilogramas e a massa é medida em UTMs. As UTMs é uma unidade derivada, está aqui. Uma UTM é feita destas unidades fundamentais. Para isto tenho padrão, para isto tenho padrão, para isto tenho padrão. Não preciso padrão para massa. Esse sistema técnico é naquele que nós vivemos. Vocês compram quilos de pão, vocês se pesam em quilos. A força que vocês conhecem é medida em quilos. Não é verdade? Todo mundo sabe seu peso em quilos, todo mundo sabe quanto levanta no ginásio em quilos. Então é uma unidade conhecida. Só que nesse sistema em que a força meço em quilos, a massa fica medida em UTMs. Isso é pouco prático depois em física, por isso é que a gente parte para outras invenções. Resulta mais simples fazer assim. Entre peso e massa, como entre força e aceleração, eu tenho essa relação. Então tudo bem, ou fixo o padrão de força, ou fixo o padrão de massa. Mas, após inúmeras viagens, cientistas indo para a Europa, voltando para a América, vindo para a América do Sul, passando pelo México, indo para as Bahamas, chegaram à seguinte conclusão. É muito mais fácil fazer o seguinte, vamos inventar um sistema em que a massa é medida em quilogramas, outro sistema em que o peso é medido em quilogramas. Este já vimos, este já conhecem, mas vamos ver agora. Só que para esses dois sistemas, eu vou fixar um único padrão. Vou utilizar o mesmo bloco que eu defini como 1 kg de força, de peso, eu vou defini-lo como 1 kg de massa. Tá? Um padrão só. Se vocês forem em metro, caminho a Petrópolis, e entrarem, perguntarem pelo peso padrão, eles vão mostrar aquele bloco de longe, porque não pode ir perto, aquilo não pode ser perturbado, etc. Se perguntarem pela massa padrão, pelo quilo de massa, ele vai mostrar o mesmo objeto. Tá certo? Só que para fazer isso a gente se casa aqui com um sistema de unidades e aqui com outro sistema de unidades. Este é o técnico que já comentei e este é o famoso MKS, metro quilograma segundo, que está sendo introduzido agora. Mas aí a coisa fica simples quando se fala de um determinado objeto. O peso de 80 kg, por exemplo, de uma pessoa tem uma massa de 80 kg. Um peso de 10 kg tem uma massa de 10 kg. Só que a gente, quando está falando isso, está cruzando de sistema de unidades. Percebe? A gente está cruzando. Não tem dúvida nenhuma, quando a gente faz uma proposta de um problema e diz assim, seja uma massa de 5 kg. Não adianta perguntar, é 5 kg peso ou 5 kg massa? Tanto faz. Tanto faz, são 5 kg de peso ou são 5 kg de massa. O resultado você poderá expressá-lo no referencial que quiser. Ok, vou mais rápido aqui. Então, só para fechar, no sistema técnico que já tínhamos comentado, 1 kg de peso, né, o peso e força medida em quilos, tem uma massa que é este número horroroso, mas este é o sistema que usamos para comprar carne, pão, para medir os efeitos da dieta e da malhação. Tá? Nós nos medimos em quilos, peso. Este outro sistema tem 1 kg de massa como padrão, só que ela pesa, esse quilo de massa pesa 9,8 esta unidade derivada, que são newtons. Porque daqui, se eu fixo isto com padrão, isto me aparece como uma unidade derivada, justamente o newton, feita de quilograma e de metro por segundo. Está aqui. Tá bom? É o sistema que utilizamos nas experiências, em teoria, em física, etc. Está mais ligado aos aparelhos de medida. Tá? Mas o peso aqui é medido em newtons. A força é medida em newtons. Tá? A massa que é medida em quilos. O prático, o sistema utilizado diariamente, a força é medida em quilos. Ninguém compra 15 newtons de carne ou pesa 45 newtons. Não é verdade? É uma unidade em... Ok, então vamos ao nosso primeiro intervalo
E eu vou... Intervalo não, ninguém vai, por favor. Não tem valas, não tem... Só vamos fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui. A experiência envolve tamanho risco, esforços tão brutais que eu poderia quebrar esse aparelhinho, sério risco. Ok. Temos aqui uma... A gente tem falado de massa, força, peso e massa. As experiências que vamos a mostrar aqui, elas têm por finalidade mostrar quão diferentes são conceitualmente, quão diferentes eles se comportam do ponto de vista dinâmico. O peso é uma força com um determinado valor físico. A massa entra num termo dinâmico e muda segundo a aceleração que se proporciona ao sistema. Então as experiências são extremamente simples, até conhecidas e colocadas em livros. Então, vamos fazer o seguinte. Temos aqui estas duas massas. As duas massas têm essas formas aí. O que a gente vai fazer é aplicar uma força de baixo de duas maneiras diferentes. No caso, vou aplicar ela suavemente, lentamente. No outro caso, eu vou aplicar ela rápido. Não é? Deixa eu colocar. Uma descrição rápida. Isso está pendurado lá em cima, tem uma corda aqui embaixo. Vamos fazer dois processos. Vamos puxar daqui devagar. Ou seja, vamos aplicar uma tensão T devagar. Suavemente. Aumentando devagar. Suave. No segundo caso, vamos aplicar essa tensão T rapidamente. Tá? Ok? Ou seja, aí. Alô, alô. Tá bom. Se não observarem, vem lá de trás, está cheio de lugares aqui na frente. É o mesmo preço. O que vamos fazer é o seguinte, nós vamos aplicar aqui uma força suave, 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 suave. Tá? Depois vamos aplicar a mesma força rapidamente. Só vamos dar um puxão. A ideia é um sistema igualzinho ao da Madonna, senão não consigo dar Madonna. É aquela acústica. Não pode nem arrear o bicho. Não? Bom. Tenham paciência, já passei a minha vida dando aula com giz e quadro. Não tenho giz e quadro nenhum. Jamais usei isso. Agora estou usando. Mas vamos fazer a experiência. É só trazer o... A ideia é o seguinte, a gente vai observar quebrar essas duas cordas de maneira diferente. Qualquer resultado científico é sempre válido. Vocês não vão encontrar
Vocês não vão encontrar na falha da experiência alguma falha científica. Se o resultado não for atingido, a gente faz de novo. O que eu vou fazer agora? Eu aplico a força devagar, ou seja, eu vou puxando devagar. Muito bem, o que aconteceu? A gente puxou devagar, cortou essa corda. Assim, vocês viram o bloco cair. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar a mesma força de uma maneira bem violenta. Aí está justamente a grande diferença entre peso e massa. Deixa minimizar o objeto para poder fazer a aliança. A gente tem esta corda aqui, tem esta corda aqui. Nós aplicamos uma tensão T aqui. Nada como o trabalho de equipe, né? Muito bem. O que acontece? Vamos fazer as equações de força. A gente deixa fazer, imaginar esse bloco pequenininho assim. Eu tenho uma corda aqui, estou aplicando uma tensão T aqui. Tá? Tenho a outra corda aqui de cima. Nas equações tem o seguinte: a minha massa, aquele bloco amarelo, ele está suportando uma tensão T' de baixo. Alô? Uma tensão T para cima. A corda de cima, dá para enxergar? A corda de cima, ela está suportando esse esforço T. A corda de baixo está suportando o esforço T'. Tá? O bloco pesa peso P. Então, se eu fizer as equações para o bloco, T e T' são as tensões na corda, mas eu vou tirar das equações para o bloco. Então eu faço a soma destas duas forças, P mais T' menos esta força, e aí tenho a resultante das forças. Isto é igual à massa do bloco pela aceleração A. Esta é a segunda lei de Newton aplicada a este caso. Preciso repetir. Vou fazer as partes separadas, tá? As partes por separado. Aqui eu aplico a tensão que eu chamei de T'. Tá? Essa tensão é transmitida ao bloco pela corda. O bloco reage sobre a corda com uma tensão igual. O bloco age sobre cima com uma tensão T. Esta tensão T é transmitida a essa barra que está aqui, que reage com uma tensão igual e contrária. Mas sobre o bloco fica a reação aqui. Tá? Então tenho a corda de baixo tensionada por T'. O bloco submetido a T e T'. A corda de cima submetida a essa tensão T. Você vai dizer, por que não são iguais? Ah, claro, podem ser em determinadas circunstâncias, neste caso são números. Tomemos o primeiro caso. O caso em que a força foi aplicada muito suavemente.
bem devagarinho. Isso significa que a aceleração é zero. Eu não provoquei uma mudança da velocidade do bloco sensível. Então posso chamar a isso o caso de aceleração zero. Se este termo é zero, vejam que destas equações, a tensão de cima é igual à tensão de baixo mais o peso. Tá? A linha era de baixo. Né? Então observem que a tensão na corda de cima é sempre maior que a tensão aplicada embaixo. O excesso é exatamente o peso. Então, qualquer que seja o esforço que eu aplique embaixo, em cima eu tenho uma força maior. Se o fio vai se cortar, vai cortar primeiro de cima, porque está submetido a uma tensão maior. O de baixo só está suportando telinha, mas o de cima está suportando telinha mais peso. Então, aplicando a força com aceleração nula, eu corto a corda de cima. A primeira a se cortar é a corda de cima. Mas vamos a outro caso. Por exemplo, agora tiremos a tensão de baixo, que é esta que está aqui, desta equação. Deixa isolar, no segundo caso, deixa isolar a tensão de baixo. A tensão de baixo é M vezes A. Tá? Este peso vai passar subtraindo. Deixa eu escrever esse peso como mg. Tá? Então, M vai fatorar a A menos G. Tá certo? Esse MA é da segunda lei de Newton, religioso. E o peso veio subtraindo. Só que esse peso eu estou englobando como mg, por um detalhe que me interessa muito. E este T que passa somando. Tá? Então observe que no caso particular de que eu aplique aquela força num quicão bem forte, o que significa dar uma aceleração enorme. Ele não precisa se mexer para ter uma aceleração enorme. A intenção de mudar a velocidade é uma aceleração. Então, se eu aplico uma aceleração grande maior que G, observem que agora é a tensão da corda de baixo que é bem maior que a tensão da corda de cima. Por isso que corta embaixo. Está satisfeito? É? Muito bem, a explicação se faz com a segunda lei de Newton, mas eu quero mostrar para você a grande diferença que existe entre peso e massa, né? Em termos dinâmicos. O peso entrou aqui para um lado e para outro com um valor fixo, mas a massa entra segundo a aceleração. No primeiro caso, só entrou peso, só apenas para aumentar a força na corda de cima. Mas no segundo caso, o que realmente interessa é a presença da massa e a sua aceleração. Isto poderia nem existir, que igualmente ia cortar embaixo. Tá? Ou seja, o bloco poderia nem pesar, ironicamente. Se fizéssemos a experiência na Lua, aconteceria igual. Se fizéssemos a experiência no espaço interplanetário, onde G é zero, aconteceria exatamente igual. Muito bem. Ou seja, peso e massa, eles sim, peso é a massa multiplicado pela gravidade. Tudo bem, no campo gravitacional, na Terra. Mas elas ocupam lugares diferentes, bem diferentes. Eu vou mostrar a vocês, isso com vocês, eu vou mostrar a vocês uma outra experiência, desta aqui. Eu espero que vocês encontrem uma explicação. Eu vou quebrar esse cabo de vassoura. Vou quebrar esse cabo de vassoura para vocês, mas apoiado ele sobre duas finíssimas taças de champanhe.
Agora, eu aprendi a jogar tênis com Jimmy Connor, então quando muito assim grito, Arantxa Sánchez. Muito bem, eu vou quebrar ele dando uma batida aqui. Qualquer resultado cientificamente é válido. Se o resultado é positivo, ótimo. Se é negativo, melhor ainda, a gente tem que explicar. A taça está presa para ele não balançar e cair. Tudo bem, vocês podem praticar isso em casa. Podem fazer umas 2 ou 3 vezes e seria interessante que vocês se esforçassem, fizessem uma explicação. É fundamental que na explicação coloquem o fato de que aqui tem umas finas agulhas, que neste caso são pregos sem cabeça, mas o que apoia sobre as taças são essas agulhas. Tudo bem, vocês fazem uma explicação, apresentem na aula de fixação, a explicação plausível é melhor, ganhar um prêmio, enfim. Vamos ir um pouquinho mais para frente. Nós temos agora a terceira lei de Newton, que estava faltando. A toda ação corresponde a uma reação igual e oposta, ou as ações mútuas de 2 corpos entre si são sempre dirigidas em sentido contrário. Nós temos que aplicar este princípio com extremo cuidado para conseguir resolver os problemas da dinâmica. Eu tentei puxar alguns exemplos. Só chamo a atenção sobre a frase que diz as ações mútuas de 2 corpos entre si. Ou seja, o princípio de ação e reação deve ser salomonicamente aplicado em toda a interface do sistema. Se eu tenho uma superfície que separa 2 partes do sistema, se eu quero desmembrar o sistema para fazê-lo mais simples e resolvê-lo, eu preciso ir com o princípio de ação e reação direitinho naqueles lugares. Eu tomei 2 exemplos extremamente simples, bem conhecidos de vocês, absolutamente conhecidos. São 2 blocos, o verde e o azul, massas diferentes, tem uma força externa, F grande, agindo desse lado aí. Fácil calcular pela segunda lei de Newton, a massa é uma escalar, essas 2 massas elas se somam como se fosse um único bloco de massa M mais M, a aceleração é calculada simplesmente pela segunda lei de Newton. Acontece que neste caso particular, eu tenho uma linha de separação, eu quero separar essas 2 massas por um determinado motivo. Vamos dizer que o primeiro motivo, nós estamos querendo a força com que verde age sobre o azul. Esse pode ser um motivo, mas na verdade o verdadeiro motivo aparece na hora de resolver problemas dinâmicos. Então eu tenho uma interface, é nesta interface que devo brincar com o princípio de ação e reação. Este bloco M vai realizar uma ação sobre o bloco azul, e o bloco azul responde com uma reação igual e contrária. Eu separei as 2 partes e marquei claramente ação e reação. Ou seja, a ação deste bloco sobre... Eu separei artificialmente, claro, como já disse, tentando resolver o problema. Então aqui tenho a ação realizada por M, por verde sobre azul, aqui tenho a reação agindo sobre verde. Vejam que estas forças separados, estão divorciados, agem em corpos diferentes. A ação foi para um lado e a reação ficou por outro. Então, se eu quiser tratar este corpo individualmente, independentemente do que era o sistema, agora sim tenho todas as forças que agem sobre ele, porque quebrei a interface e coloquei-o para a reação. Agora posso escrever de força para essa segunda lei de Newton, está aqui. A força é menos a F pequena, igual a só massa dele pela aceleração. Tá? Um detalhe, eu escrevo as setas de vetores em todo instante nos desenhos, mas quando eu escrevo as equações já tomo componentes, então não tem, as equações não são escritas vetorialmente, já tomei as componentes. Então tenho a equação, a segunda lei de Newton aplicada ao bloco verde,
e a segunda lei de Newton aplicada por separado ao bloco azul. Tá? Elas estão ligadas pelo fato de que os dois blocos, na verdade, têm a mesma aceleração. Obviamente, se faço o mínimo de álgebra, tomo a equação verde, a equação azul, faço a soma dela, novamente essa força interna corta, desaparece, como no slide original, e recupero a aceleração que eu tinha originariamente. Um detalhe de destaque, a força com que interagem os dois blocos, a calculei aqui. Vejam que depende num todo da força externa, como é de se esperar. Se tiro a força externa, nenhum bloco age sobre nenhum reage sobre o outro. Se mato o cachorro, desaparece a raiva. Tá? Ou seja, a ação ou a reação está sempre ligada a uma ação externa. Tudo bem, este exemplo é muito simples. Continua com exemplos extraordinariamente simples. O famoso problema da normal que age sobre um bloco. O bloco está apoiado sobre uma superfície, temos aceleração zero, e só vou considerar forças, movimento na direção vertical. Então, de novo, tenho uma interface aqui, e tenho uma ação externa. A ação externa é o peso do bloco, mg, escrevi aqui, e a interface é o que separa essas duas superfícies. Se eu devo aplicar ação e reação, então devo dizer assim, este bloco que está aqui está sofrendo uma ação externa. Então ele está agindo sobre este outro que está aqui. Este deve reagir com uma força igual e contrária sobre o primeiro. Isso é absolutamente trivial neste momento. Ou seja, este bloco, como ele está sofrendo uma ação externa, age sobre o de baixo. Este reage com uma força igual e oposta. Esta força é igual a esta, no sentido de módulo, tá? Ação e reação. Agora me pergunto como é o problema. Agora isolo este bloco que está aqui e me pergunto qual é o problema. Bom, o problema é o mais simples possível. Eu tenho aceleração zero para esse bloco. Então, posso aplicar a segunda lei de Newton para esse bloco. Eu digo que a soma das forças é massa por aceleração sendo zero é zero, e chego a esperada conclusão de que essa reação é igual ao peso. Tá? O valor é igual ao peso. O significado, vocês têm que tomar cuidado. O valor da reação é igual ao peso, porque não tenho aceleração nesta direção. Ok. Super conhecido. Perfeito. Mas é importante que vocês desenhem essa interface e façam ação e reação aqui separados desta força. Esta é a que provoca tudo. Esta aparece pela interação entre as duas partes, entre esse bloco e essa superfície. Vamos mudar um pouquinho a condição e vai ver como esse resultado não é tão trivial e nos leva a um conceito interessante. Vamos considerar agora que toda esta superfície e o bloco em cima, desculpa, me falta ainda dizer onde está a reação deste peso. Tá? Porque o peso é uma força, que é a interação entre a Terra e o bloco. A ação está sobre o bloco, que é a força que a Terra faz em cima dele. Ele reage com uma força igual e contrária sobre a Terra. Ou seja, ação e reação, neste caso, como estamos num campo de forças, temos a origem da força, funciona dessa forma. Este peso é capaz de fazer-nos cair. Nós temos um peso, estamos fazendo a mesma força sobre a Terra. Esse peso nos faz cair. Agora, essa força aplicada sobre a mazaroca, que é a Terra, não produz nenhum movimento dela. É claro, há uma diferença de massa muito grande. A aceleração disto depende desta massa. A aceleração da Terra tem essa força dividido pela massa toda da Terra. Então, podemos ficar tranquilos, podemos pular, que a Terra não vai mexer muito. Mas deixem tomar um caso agora em que a normal se transforma numa grandeza dinâmica, ou seja, vamos considerar novamente um bloco apoiado sobre uma superfície, mas este sistema agora tem aceleração. Eu coloquei inicialmente a aceleração na vertical para baixo, diferente de zero. Tudo bem, então faço a mesma coisa. Coloco a interface, quer dizer, abro, faz o desenho, sem preguiça, faz um desenho do lado, embaixo. Na folha seguinte, mas fazem
desenho essa interface e coloco, este bloco está agindo com esta força sobre esta superfície, este está reagindo com uma força igual e contrária. Muito bem, continua sendo anormal. Agora vou me ocupar da dinâmica deste bloco, que eu quero descobrir o valor desta normal. Eu coloquei ele do lado, tá? Só para deixar esta plataforma separada. Mas agora a aceleração é diferente de zero. Se eu for fazer a segunda lei de Newton, aplicar corretamente a segunda lei de Newton, neste caso aqui, tá? Me encontro com o seguinte: tenho que fazer a soma das forças, eu vou colocar a aceleração na mesma direção da gravidade, é peso menos n, peso menos n, é igual a massa por aceleração. Daqui descubro de que a força do par de ação e reação que age entre as duas superfícies não é mais igual ao peso. Aparece um termo que depende da aceleração, ou seja, é um efeito dinâmico. A normal, neste caso, normal é porque tem a direção perpendicular, a normal neste caso não é igual ao peso, e sim igual ao peso menos um termo que depende da aceleração. Caso voltemos à aceleração zero, a normal é igual ao peso. Percebe? Mudou. A normal não é mais o peso. A normal aqui é a reação à força que este bloco fazia sobre a superfície, ganha esse valor. Só mudemos o sentido da aceleração, não vai ficar estranho para vocês dizer que se agora a aceleração fosse para cima, então esta normal teria este valor, o peso acrescido desse termo dinâmico. Muito bem. Ou seja, a aplicação do princípio de ação e reação criteriosamente me leva a descobrir o valor dessas normais nessas situações. Só que, bom, aqui está resumido, a normal passa a ter um valor que depende da aceleração, tem os dois casos, da aceleração para baixo, aceleração para cima, perfeito. Mas agora, vamos aqui, aquela normal que nós calculamos é a força com que aquele bloco age sobre esta superfície, que a separamos no primeiro slide, tá? Essa normal que calculamos fazendo a dinâmica daquele bloco, essa força é a força com que ele age sobre esta superfície. Isto é o que nos leva ao peso aparente num elevador acelerado. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte: se eu colocasse uma balança e fizesse a leitura dessa força, tá? Lembre-se que isto está acelerado. Estou imaginando uma balança sem massa nenhuma que está viajando com a mesma aceleração que esta superfície. Mas a leitura dessa balança é essa força que está sendo feita em cima dele. A balança é definida para isso. Então, o bloco em cima disto, todo esse sistema acelerado para cima ou para baixo, o que a balança vai me indicar é essa leitura, é esta força aqui. E essa leitura vai ser peso em repouso, mais esse termo dinâmico, se o sistema todo está acelerado para cima, ou o peso menos esse termo dinâmico se o sistema está acelerado para baixo. Isso que nós chamamos de peso aparente. Isto que está aqui é o que se chama, pode ser chamado de peso aparente. É o que registro, se eu medisse dentro de um elevador, o peso de um objeto quando o elevador se acelera para cima ou se acelera para baixo. Tá? O grande experimentador apareceu mais uma vez. A nosso pedido, ela entrou no elevador. Vamos parar aqui. A Filomena aparece aí, ela nunca diz nada, não se queixa, tá? Mas aqui temos o peso aparente. Se eu tenho aceleração para cima, eu tenho um peso superior ao peso em repouso. Se eu tenho uma aceleração para baixo, eu tenho um peso inferior ao peso em repouso. Observem que questão interessante. Se cortamos o cabo do elevador, tudo isso cai em queda livre. Ou seja, se esta aceleração se transforma em G. Tá? A balança, a leitura da balança vai ser simplesmente zero. Se estamos num elevador, corta-se o cabo e a gente cai em queda livre, isso dificilmente acontece. Sonoplastia. Corta o cabo, ele começa a cair. Sonoplastia, ótimo. Ele começa a cair em queda livre. Se estamos parados numa balança, a balança vai indicar zero. Peso aparente, num elevador que cai em queda livre, zero.
Gravem esse resultado, que eu já volto sobre ele, tá? De uma maneira extremamente interessante. Tudo bem, vou tentar mostrar a vocês agora o peso aparente. Nós fizemos aqui uma adaptação daquela máquina de árbol que eu tinha mostrado para vocês, que a gente coloca pesos diferentes e provoca um movimento uniformemente variado, dá uma aceleração. Então nós conseguimos aqui, deixa eu soltar, perfeito, deixa eu mostrar a vocês aqui. Esta é uma balança, é um dinamômetro feito por nós, é um tubo de PVC de água de 3 quartos, com um tubo de PVC de meia polegada. Ele tem uma mola, mas o peso desse bloco está sendo visto. Tem luz aqui em cima? Luz aqui, por gentileza. Não? Bom, mas deixa eu explicar o seguinte. O peso deste bloco, está aqui, bloco verde, está medido por esta tarja verde, esta marca verde que está aqui. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, se ele pesasse mais, isto pesa. Tá? Se ele pesa menos, isto sobe. É um dinamômetro. Tá? Ou seja, se há algum efeito em que o peso aumenta, eu devo observar isto descer. Tá? Isso que estou querendo dizer. Nós preparamos a escada, porque normalmente o sistema desmancha todo, cai tudo, mas espera matar as oscilações. Então, não tem luz não? Imagine. Tudo bem, fixem a sua atenção neste ponto aqui, acompanhem ele com os seus olhos, né? Vou deixá-lo subir acelerado, porque nós colocamos um peso do outro lado maior que este, então ele provoca uma aceleração contínua. Vocês veem que a marca, indudablemente, vou fazê-lo de novo. Deixa ele subir mais um pouquinho. Isso faz. O que vocês estão observando aí é o peso aparente que aquele bloco tem nesse sistema acelerado. Eu estou provocando uma aceleração constante. Vocês veem que a marca dele, pode ser, a marca dele, ou seja, nós estamos observando que ele pesa mais. O efeito contrário é um pouco mais difícil de se observar, com aceleração para baixo, mas nós vamos tentar. Então, me passa isso. Vamos tentar mostrar o efeito contrário, ou seja, agora acrescenta o peso deste lado maior que o do outro lado. Então, vou ter agora uma aceleração para baixo. A nossa máquina de átomo funciona. Tá? Então, sem luz é difícil. Mas, em princípio, ele caindo acelerado, aquele tubo preto ele deve penetrar na parte branca e desaparece a marca verde. Tenta desenrolar, aí tá. Tá? Ok? Vou fazê-lo de novo. Vocês podem fazer essas experiências no laboratório. Nós temos ao nosso dispor. Então a ideia é que aquela marca verde que eu esperava que fosse um pouco mais visível. Tá bom? Vamos lá? Tudo bem. Tá bom. Esperamos ter mostrado. Deixa eu descer para você ligar para aqui. Bom. Tudo bem. Então,
ser mostrado de alguma maneira o efeito do peso aparente, mas não é a questão do elevador que me interessa. Não é a questão do elevador que me interessa. Me interessa mostrar a vocês como é que muda radicalmente a força de interação entre as duas superfícies, dependendo da ação externa. E como é extremamente importante separar as partes para descobrir o valor dessas reações. Esta força, que seria a ação que a tartaruguinha está fazendo sobre a balança, passa a ter uma dependência com a aceleração. A dinâmica é extremamente dura nisso, nós temos que respeitar. Muito bem. Algum comentário, alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma... por exemplo, se alguém quer saber quanto pesa realmente a tartaruga, não sei. Tem um peso, nem reporto. Mas a discussão essencialmente está orientada para... Vamos a outra das forças que nos ocupam. A força de atrito. Quando a gente fala de normal, a gente bota o bloco aqui e fala da normal. Exclusivamente da normal. Quando coloca atrito, começa a falar da tangencial. Na verdade, o atrito é o mecanismo que eu tenho para que as superfícies interajam de outra forma. Esta interage com esta na direção normal, pela ação do peso aqui, ou de uma determinada aceleração. Mas a transmissão de força na direção paralela à separação das superfícies, em todos os casos, se dá via o mecanismo de atrito. Quer dizer, se a gente não tivesse, quando a gente não tem o atrito, eu não tenho como, agindo sobre este bloco aqui, transmitir nenhuma força para o bloco de baixo. Deixa eu mostrar isso aqui num jogo didático muito simples. Tá? Vê se vocês conseguem enxergar. Tá? Por exemplo, este seria o bloco de cima e este é o bloco de baixo. Quando as superfícies são lisas, eu empurro de cima e não transmito nenhuma força de baixo. Agora, quando eu considero o atrito, e aqui eu fiz um dente de atrito visível para todos, tá? Isso é microscópico, mas aí sim, empurrando a de cima, consigo mexer na de baixo. Ou seja, eu transmito força na direção paralela à separação da superfície, graças ao atrito. Tá? Quando elas não têm atrito, mexo numa, mexo na outra. Tá? O atrito sempre existe, mas o importante é que o atrito é o mecanismo que me transmite força nessa direção. E o que é exatamente o atrito? Justamente ação e reação. O atrito, aí está desenhado o sistema que eu mostrei aí para vocês, tá? Esse é o bloco que nos interessa. Quando eu ajo, quando aplico uma força sobre o bloco, é por causa do atrito que eu consigo interagir este com este. Isto é, eu consigo agir, parte desta força, consigo transmiti-la para baixo. Tá? Então esta seria a ação que existe porque tem as irregularidades, o atrito, etc. Ou seja, o atrito me permite transmitir a ação. A reação deste sobre o bloco de cima, que está desenhado aqui em amarelo, é a famosa força de atrito, que detém o movimento, etc, etc. É uma reação. É uma reação. A força de atrito sobre o bloco em movimento é simplesmente uma reação à força que foi feita sobre o bloco de baixo. Isso é extremamente importante porque também essas forças têm as suas próprias leis, essa transmissão de força é feita até um certo ponto, essa ação se mantém igual à força externa até um determinado valor, depois não transmite mais, esse determinado valor depende da pressão com que essas duas superfícies interagem. Perfeito, isso é conhecido e são apenas detalhes
a serem considerados. Mas o importante é que sobre este bloco, do qual eu vou me ocupar para fazer a dinâmica, tá? Eu tenho uma força de atrito que é simplesmente uma reação. Se desaparece esta força aqui, desaparece este e desaparece o atrito. A força de atrito não existe per se, é uma reação. Tá? Eu não tenho atrito existente continuamente. Se existisse, aconteceriam coisas ridículas. Isto e isto tem atrito. Então botaria aqui e sairia andando pela força de atrito. A força de atrito, como eu estou indicando, é uma reação que aparece quando eu aplico uma ação. Tá? Ela é transmitida de maneira complicada por aquelas irregularidades, etc. O panorama que nós sempre pintamos e fazemos para nossos cálculos é o bloco, a normal, igual ao peso, a força externa, e a gente coloca a força de atrito. Escreve essas equações e está resolvida a nossa dinâmica. F igual a μ vezes n está incorreto, porque isto seria menor ou igual. O F é sempre menor ou igual. Muito bem. É o F máximo, digamos. Então, esse panorama que nós fazemos do atrito, digamos, apenas sempre desenhando esta parte, ignora o aspecto fundamental de que esta força que estamos colocando sobre o bloco é reação àquela que o bloco fez sobre a superfície. Isso é extremamente importante na hora de considerar o atrito. Vejamos aqui, por exemplo, o atrito como força motriz. Né? Vamos trazer o atrito como força motriz. Funciona, nós caminhamos exatamente pela força de atrito, e a reação, a força que nós fazemos sobre o chão, que nos dá uma certa aceleração para frente. Quando a gente caminha, age sobre o chão, graças ao atrito que existe entre a nossa sola do sapato e o chão, e nós recebemos esta força propulsora, graças a isso. Quando a gente não consegue, por exemplo, imaginemos uma situação em que esta superfície que está aqui, sobre a qual vamos aplicar o atrito, seja o suficientemente leve, como para que esta força consiga movimentar. Aqui o nosso colega vai fazer a experiência em cima desse tremendo skate que está aqui. Tá? Ele vai simplesmente caminhar. Eu vou marcar a posição aqui. Pode ir. Praticamente não vai a lugar nenhum. Vamos repetir. Ou seja, a força de atrito, vai sempre pisando no meio. Tá? Pode ir. A força de atrito empurra o carro para trás. Como há uma diferença de massa bem grande, tá? Ele na verdade não consegue avançar muito. Mais uma, por favor. Gostaram? Esse menino aqui vai tirar. Membro da nossa equipe, estudante de física, monitor do LADIF, etc. Vocês encontram ele. Mas esse patinete voltará em várias outras aulas. Então, como mexer com a força de atrito? Não temos nada especial a dizer. É só trabalhar com o princípio de ação e reação. É tudo homogêneo. Apenas tem as suas leis específicas. Quanto vale a força de atrito? Ok, tudo bem. Então, outro caso que eu quero tratar, o caso da força centrípeta. Nós temos o caso do movimento circular. No caso do movimento circular temos estas grandezas, a velocidade angular, a velocidade tangencial relacionada com a angular pelo raio, ela cresce, cresce com o raio, tanto que angular não depende da distância ao centro de rotação. E temos o que é fundamental, a aceleração radial ou aceleração centrípeta. É fundamental, é o produto do fato de que mesmo com uma rotação uniforme, ou
seja, com velocidade angular constante, mesmo neste caso, este vetor está continuamente mudando de direção. A aceleração radial é uma consequência disso e ela se calcula fazendo os processos de limites, e o produto das duas velocidades está expressa dessa forma em termos da velocidade tangencial dividido pelo raio. Se nós colocamos uma massa rodando, nós temos que, para conseguir fazer ela realizar um círculo, nós temos que aplicar a força centrípeta, que será o produto da aceleração centrípeta, aqui, vezes a massa. Aceleração centrípeta vezes a massa. Observem aqui que esta força tem uma relação bem precisa com o raio, e com a velocidade. Esta lei que está aqui, ela pode ser vasculhada por um dispositivo que eu já vou mostrar para vocês, mas deixa eu especular um pouquinho com a força centrípeta, em alguns casos um pouquinho mais fascinantes. Okay. A lição a ser aprendida aqui é o seguinte: se eu quero que uma partícula faça uma curvinha, é necessário que tenha uma força que obrigue a fazer isso. No caso do movimento circular, é calculável de maneira simples com os elementos que nós temos. Por exemplo, no caso do carro, quando ele quer realizar uma curva, quando ele faz uma virada, onde que, diga, qualquer objeto para virar, ele precisa da força centrípeta. O carro, para fazer a virada, ele consegue a força centrípeta pelo atrito sobre as rodas. Vira o volante, a roda vira, uma composição de forças, e eu tenho uma força dirigida vento versus centro. O carro vai fazer esta virada aqui. Tá bom? Muito bem, esse é o probleminha para vocês, é claro. O carro, a pista inclinada, sem a pista inclinada, a velocidade, vocês vão calcular esses detalhes todos, mas eu só estou dizendo, cadê a força centrípeta? Tem um movimento circular, cadê a força centrípeta? No carro está aqui, no atrito da roda. No avião, por exemplo, pergunta, o avião, sonoplastia, o avião, ele vira, ele se inclina porque vira. No caso do avião, por exemplo, que o atrito com o chão é desprezível, na maioria dos casos, o avião faz o seguinte: estas são as asas do avião e esta é a força de sustentação. Essa força é perpendicular às asas, sempre, qualquer que seja a inclinação dele. Então o avião, ele faz o seguinte: quando ele está voando normalmente, esta força de sustentação é igual ao peso. Mas quando ele quer virar, ele tem que fabricar uma força centrípeta para poder virar. É claro, ele tem os flaps, tem o alerão de trás, que ele também vai inclinar. Isso só provoca uma virada que leva quilômetros e quilômetros e quilômetros. Para poder virar rapidamente, ele simplesmente aumenta um pouquinho a velocidade para aumentar o módulo desta força, dá mais tração nos motores e inclina o avião. Tá? Inclinando o avião, eu ganho o quê? A força vertical continua sendo igual ao peso. O peso não inclinou, é claro, continua na vertical. Mas esta força que cresceu agora ganha esta componente aqui, que está dirigida para o centro de rotação. O avião vai virar para aqui, para onde eu estou. Ele consegue virar porque fabrica a sua força centrípeta inclinada. Esse é um caso em que vocês também vão ter, obviamente, não fiquem muito preocupados, não tem como calcular isso. Agora vamos a um caso que também é interessante: o satélite artificial. O satélite é colocado em órbita a uma determinada altura, e ele orbita. Aqui fiz uma imagem de uma órbita circular. Mas se é um movimento circular, aliás, neste sentido, se é um movimento circular, tá? Então
Então eu tenho que ter uma força centrípeta que eu provoque. A força centrípeta é dada por quê? É dada simplesmente pelo peso do satélite, a atração gravitacional entre o satélite e a Terra. Isso é o que me dá, que já vem aqui de peso a essa altura H, isso que me dá a força centrípeta. A aceleração centrípeta do satélite, neste caso, é exatamente igual ao valor da aceleração da gravidade para aquela altura. Isso que eu escrevi nessa equação. Eu tenho essa relação precisa entre a aceleração àquela altura, a velocidade e o raio da órbita, que seria o raio da Terra mais essa altura. Então, o que faz realmente funcionar o satélite são duas coisas. Primeiro, que ele foi colocado em órbita e quando chegou até aqui foi dada uma determinada velocidade. Mas é a atração gravitacional que me proporciona a força centrípeta para fazer ele transitar pela órbita circular. Agora, isto que está aqui, a sua aceleração é igual à aceleração da gravidade. Quer dizer que se ele tem a aceleração da gravidade para a Terra, poderíamos até dizer que ele está em queda livre, está caindo para a Terra. De fato, é isso que explica o porquê dentro de uma cápsula espacial tudo parece não pesar. Tudo fica flutuando, sem peso nenhum. Voltamos ao problema do peso aparente que eu comentei e fiz a vocês gravarem o fato de que se o objeto estava em queda livre, se a aceleração era g local, tá? O peso aparente era zero. É o caso da nave espacial. Ela está continuamente em queda livre. Por que ela não cai? Porque tem essa velocidade que foi dada por um foguete no início e em lugar de cair, ela é colocada numa órbita circular. Eu fiz umas continhas que nós vamos conseguir fazer em Física 2, só para mostrar a vocês quão longe se está da ideia popular. Não, lá o astronauta está ingrávido porque toma pílula, porque a gravidade é muito pequena, etc. Não. Observe, fiz umas contas. Eu coloquei um satélite a uma altura de 1000 km. É muito mais do normal. Aqueles que nós vemos passar no céu estão a 300, satélites baratinhos, simples. Mas 1000 km é uma altura pouco normal, mas é grande, uma grande altura. Então eu coloquei a uma altura de 1000 km um satélite e calculei, por fórmulas que não são misteriosas, são fórmulas de Física 2, eu calculei a aceleração da gravidade para essa altura, me deu esse valor. Comparem com 9,8 sobre a superfície da Terra, a gravidade não é zero do satélite. De maneira nenhuma, é um valor enorme. Por exemplo, alguém que pesasse 80 quilos na superfície da Terra, ele pesa 69 quilos no satélite. Quer dizer, separado. Esse satélite dá uma volta ao redor da Terra em mais ou menos 1h63 e a velocidade dele é de 28.415 km por hora. Tá? Quilômetros por hora. É uma velocidade grande, sim, mas também faz um círculo enorme em 1h63. Mas percebem que realmente a gravidade, o valor da aceleração da gravidade a essa altura é enorme. É enorme. É exatamente o valor da aceleração centrípeta que eu preciso para regular essa órbita toda. Tudo bem. Curiosidade para que vocês ficassem... Alguma questão, algum detalhe, alguma pergunta? Algum comentário, alguma pergunta? Algum comentário, alguma pergunta? De novo, por que lá em cima na cápsula todo parece estar sem peso? É porque está continuamente em queda livre. Tá? Seria exatamente a mesma coisa que colocar o satélite naquela altura e depois soltar. Tá? Aí também nada pesaria. Só que é uma operação arriscada, porque ele cai, bate aqui e se quebra tudo.
Mas ele está caindo, só que na hora de cair ele avança, cai, avança, cai, avança. É uma explicação popular para o fato da falta de gravidade dentro do satélite. Não é que falta a gravidade é enorme. Só que aquela gravidade me dá a força, a aceleração centrípeta necessária. Muito bem, nós temos agora algumas outras pequenas demonstrações. Bom, a Filomena estava em queda livre e gostou, aí está toda excitadíssima, gritando, não dá para ver. Não, só um minutinho, eu preciso da luz. Eu tenho um dispositivo para mostrar como que a força centrípeta deve ser acomodada. Dispositivo extremamente simples, me foi gentilmente fornecido pela professora Susana, que fez ele. Tá? Olha, ele é feito de elementos extremamente simples. Vamos ver se vocês conseguem identificar os elementos. A única dúvida é se isso era Danone. Tá? Mas, por exemplo, funciona com água ou com Coca-Cola? Então, por exemplo, se eu coloco esta rotação, tá? a mesma força que eu estou fazendo aí, a tenho em qualquer circunstância. Ou seja, se eu aumento a rotação, tá? não consigo aumentar a força centrípeta, porque é sempre a mesma, tá? Mas então tenho que aumentar o raio e a velocidade para manter a mesma relação. Tá? O dispositivo serve para fazer a mágica de dizer: eu vou levantar essa garrafa sem tocar nela. Então, o que está acontecendo é o seguinte: aqui tenho experiência interessante no seguinte sentido: a força centrípeta transmitida aqui, que é o peso dessa garrafa, é sempre a mesma. A força centrípeta é sempre a mesma. Então, quando eu aumento a rotação, necessariamente tem que aumentar o raio, para que a relação V2 sobre R, que dá a força centrípeta, permaneça constante. Isso que faz a garrafa subir, de maneira nenhuma tem a ver com força centrífuga. Não existe, já vou falar sobre isso. Tá? Desculpem, tá? Então, a força centrípeta é fornecida pelo peso, é sempre a mesma. Então, para uma dada rotação, eu tenho um determinado raio. Deixa eu explicar. Tem que aumentar bem mais que isso. Claro, O valor da disposição. Qualquer porrinho que aumente. A força centrípeta, além da massa, é o quadrado da velocidade dividido o raio. Mas se eu tenho isto constante, que é o peso da garrafa, o peso da garrafa é constante, quando aumento a velocidade, o raio tem que aumentar para que esta ração sempre permaneça constante. Certo? Isso que faz a garrafa subir. Ok, tudo bem. Perfeito. Boa pergunta. Vai acontecer isto. Bom, não tenho agora para... Simplesmente vai continuar. A pergunta é boa. Aliás, eu tenho até feito um desenho. A pergunta é a seguinte, eu já vou refazer. O aluno está me perguntando o seguinte. Tá? O aluno está me perguntando o seguinte. Se tendo isto funcionando assim, isto corta. Tá? Então o que vai acontecer é o seguinte. Desaparece. Eu tenho esta rotação, tenho a força centrípeta, tá? Mas se corto esta corda, não tenho mais aceleração centrípeta, simplesmente vai sair andando na direção da tangente. É como simplesmente rodar uma pedra assim e soltar. Ela sai sempre na direção da tangente. Né? Ia fazer isso, mas tenho medo de feri-los. Né? Tá satisfeito com a resposta? Se você roda uma pedrinha assim, né? A famosa onda da David, né? Que venceu Golias,
vocês fazem isso e soltam, ela simplesmente sai na direção da tangente. Não sai na direção radial, sai na direção da tangente. Eu tinha até feito um desenho. Bom, eu vou esperar para discutir de forças inerciais. Quero mostrar um outro efeito aqui. Agora que eu vou ficar sem essa discussão. A força que faz o paraquedas funcionar, a força que nós tentamos eliminar fazendo, por exemplo, no movimento, andando em moto, ou no movimento Poderia voltar ao slide do paraquedas, que é o slide anterior. Só o slide anterior. Por exemplo, a famosa resistência do ar. Né? A resistência do ar que, digamos, para correr em bicicleta, para correr em moto, enfim, a gente tenta reduzir o tamanho para justamente enfrentar o ar com uma área pequena. Essa mesma força é a que é explorada, por exemplo, no paraquedas. No paraquedas se abre uma área enorme. O próximo. Não estava no anterior, desculpa. Um segundo, por favor, paciência. Isso, perfeito. Tudo bem. Um pouquinho de escuridão, só escuridão mais uma vez. No caso do... Aqui em cima, por favor. Luz. Não. Questões da prova? Não, tira. É isso. Que lapsos. Imagina. Ok. Então, a famosa resistência do ar, que no caso do paraquedas, obviamente ela é explorada. No motociclista, velocista, esquiador, ele fecha o corpo, você se reduz. Por quê? Porque é uma força, é um tipo de força que depende da velocidade. Depende da velocidade em sentido negativo. A velocidade aumentando numa direção, a força aumenta em sentido contrário. Este sinal menos faz lógica. Esta constante K, que me dá a relação entre a força e a velocidade, esta constante K depende brutalmente da área do objeto que atravessa o ar e de uma coisa que se chama viscosidade do meio. Essa letra eta é a viscosidade do meio onde se realiza. Mas depende essencialmente da área. É com este tipo de força que vocês realizaram um exercício em que colocavam uma força que era o peso menos esta força. Esse é o caso típico do paraquedas. Quando o paraquedas pula, esta força não existe, tá? Só tem a força do peso. Quando começa a cair e aumenta a velocidade, esta força começa a crescer. Vocês fizeram essa continha numericamente e chegaram a uma velocidade determinada, etc. O que eu vou mostrar agora é como que mais ou menos a área realmente determina o movimento. Esse pequeno dispositivo aqui, extremamente... Então nós temos aqui um dispositivo, luz por favor, temos um dispositivo extremamente simples. Mais uma vez vamos usar a nossa maquineta de Atwood, ou seja, vamos soltar um peso, e aqui nós temos a possibilidade de variar a área, né, que estas pás enfrentam. Se elas estão rodando como ele está mexendo agora, tá, a área, no seu movimento, a área é absolutamente zero. Digamos, o ar está aqui, ela está cortando o ar, simplesmente com canto. Então a área é zero. Nós vamos ver a aceleração da queda. Você que segura. Né? Vamos repetir para que fique na imagem de vocês. Mas aqui este sistema que nós estamos manejando aqui, ele funciona apenas pura e exclusivamente pela inércia que ele tem da rotação.
mas é uma queda de velocidade, aceleração constante. Sonoplastia? Obrigado. Então agora vamos fazer o seguinte, agora vamos abrir o paraquedas. Isto é, vamos soltar essa pedra, esse bloco, esse peso aí. Mas nós colocamos a posição das pás, agora batendo com a sua máxima área possível sobre o ar. Né? Agora sim, neste movimento, tem que conter a respiração, porque ele demora. Vocês percebem a diferença? Vamos fazer um caso intermediário. Temos problema lá com o balanço, porque aquela polia ela é muito estreita. Vamos fazer um caso intermediário, só para ficar certos de que o efeito... Nós colocamos as pás numa inclinação intermediária. Então, a área, quando isto se mexe para lá, a área que vale é a área projetada. Então, uma inclinação faz reduzir a área. Esta projeção de área é menor que a área total. Deixa eu mostrar nesta que está inclinada aqui. O que vale é a área neste sentido. Tá? Então, tem uma projeção aqui. A área total é esta, mas projetada a direção do movimento é menor. Vocês vão observar o movimento intermediário entre o primeiro e o segundo. Ni tan tan, ni tan tan. Tá bom? Muito bem. Então, por último, tinha colocado aqui, corta a luz mais uma vez, a última, vou me despedir. Contrariando a opinião de todos os meus colegas, eu vou fornecer algumas informações valiosas, dando para vocês algumas questões da prova que espero que copiem. Meu Deus do céu, entrou algum vírus no computador? Sinto muito. Vamos ter que limpar o computador.